Pouca gente sabe, mas existe um comportamento nos corvos que parece ter saído de um filme. Um ritual sombrio e enigmático que acontece quando um deles morre. Mas esse segredo, que poucos conhecem, só será revelado mais adiante. Primeiro, você precisa entender quem são essas criaturas, tão espertas, tão observadoras e tão parecidas com a gente do que imaginamos. Porque quanto mais você descobre sobre os corvos, mais a realidade te surpreende. Eles são negros, misteriosos e há séculos despertam fascínio e medo. Mas por trás da plumagem escura e do olhar penetrante, os corvos escondem uma das inteligências mais avançadas do reino animal. Eles são pássaros, sim, mas com habilidades cognitivas que rivalizam com as de alguns primatas. E hoje você vai entrar nesse mundo. Corvos conseguem resolver quebra-cabeças complexos, usam ferramentas e até planejam o futuro. Em experimentos científicos, já foram vistos pegando galhos, dobrando-os e usando-os como ganchos para alcançar comida fora do alcance. Um comportamento que, até pouco tempo atrás, se acreditava exclusivo dos humanos e grandes macacos. Mas eles não param por aí. Corvos lembram rostos. Se você tratar um corvo mal, ele vai lembrar de você por anos. E o mais assustador, ele pode até contar para outros corvos. Eles têm algo que a ciência chama de inteligência social transmitida. Ou seja, aprendem uns com os outros, inclusive quem evitar. Esses animais são capazes de fingir. Um estudo mostrou que quando um corvo esconde comida e sabe que está sendo observado por outro, ele pode fingir que a escondeu em um lugar e quando ninguém está olhando, vai lá e muda o esconderijo. Isso mesmo, manipulação intencional. O que para muitos humanos é um sinal de astúcia, para um corvo é sobrevivência. E o som? Os sons dos corvos são outro espetáculo à parte. Eles não apenas emitem grunhidos e gritos, eles têm dialetos diferentes de acordo com a região. Dois corvos da mesma espécie podem falar de forma diferente, dependendo de onde vivem, como se fossem sotaques. Além disso, eles podem imitar sons de outros animais e até de humanos. Há registros de corvos que aprenderam a falar palavras simples e reproduziam vozes humanas com precisão assustadora. Em algumas culturas, os corvos eram vistos como mensageiros dos deuses. Em outras, eram o presságio da morte, mas a ciência moderna não os vê como símbolo do fim, e sim como símbolo do espanto, porque a cada novo estudo, uma nova surpresa, um novo desafio ao que acreditávamos saber sobre inteligência no reino animal. Eles vivem em grupos, constroem ninhos complexos em lugares altos e seguros e cuidam dos filhotes de maneira intensa e coordenada. Um corvo adulto pode passar semanas ensinando o filhote a encontrar comida, a se proteger de predadores e até a reconhecer perigos humanos. Mas o que mais impressiona é o senso de estratégia. Em um teste curioso, cientistas colocaram comida em um tubo de ensaio fechado, com água dentro. A única forma de alcançar a comida era jogando pedras no tubo até que o nível da água subisse. E sim, os corvos entenderam o conceito. Jogaram pedra por pedra até alcançar o petisco. Isso é raciocínio lógico, é causa e efeito. É a prova viva de que, mesmo sem palavras, eles pensam. A memória dos corvos também é extraordinária. Em experimentos de longo prazo, descobriram que eles são capazes de lembrar não apenas de rostos e locais, mas também de experiências específicas. Um corvo pode evitar uma rota de voo por anos, depois de ter se assustado uma única vez naquele local. E como se não bastasse, eles também demonstram sinais de empatia. Já foram vistos consolando parceiros feridos ou doentes, oferecendo comida a companheiros mais fracos e até ficando perto de outros corvos em momentos de estresse. Há também o comportamento de brincadeira, algo raro no mundo animal.
Corvos já foram filmados deslizando de telhados nevados como se estivessem escorregando por diversão. Já foram vistos jogando pedras uns nos outros ou voando em círculos apenas para brincar com o vento. Isso não tem função prática, é puro prazer. E talvez esse prazer, essa complexidade, essa empatia revele algo mais profundo, algo que ainda vamos discutir. Fica comigo até o final desse vídeo, porque o desfecho é inacreditável. Porque há um comportamento, em especial, que deixou os cientistas boquiabertos. Algo que eles fazem quando perdem um dos seus. Mas isso a gente só vai revelar mais adiante. Até lá, mergulhe nesse universo fascinante. Corvos são mais do que pássaros. Eles são enigmas com asas. Você já ouviu falar de corvos que observam humanos por dias? Uma história real e arrepiante aconteceu em 2008 em Seattle, nos Estados Unidos. Foi estudada por cientistas, documentada, registrada. E ela começa de forma quase banal, com um erro humano. Na Universidade de Washington, 2 pesquisadores decidiram realizar um experimento ousado. Queriam testar a capacidade dos corvos de reconhecer rostos humanos. Um dos cientistas usou uma máscara de borracha, parecida com o rosto de um criminoso. Com ela, ele capturou 5 corvos em uma área aberta do campus. Parecia simples, capturar, marcar e soltar, mas os corvos não esqueceram, nem perdoaram. Dias depois, quando o mesmo cientista voltou ao local com a máscara, os corvos atacaram. Eles voaram sobre ele em bandos, gritavam, davam rasantes. E o mais assustador, outros corvos que nunca haviam presenciado a captura começaram a participar da perseguição, como se tivessem sido avisados. O comportamento se repetiu por semanas, depois meses e até anos depois. Mesmo quando outras pessoas usavam a mesma máscara, os ataques continuavam. Era como se aquele rosto tivesse se tornado um inimigo coletivo. Os cientistas chamaram isso de transmissão cultural de conhecimento. Os corvos estavam repassando a informação, ensinando os mais jovens a odiar aquele rosto, a reconhecer o inimigo. Eles criaram uma espécie de justiça, ou talvez uma vingança. Mas essa história não termina aí. Um dos moradores da região começou a notar que os corvos estavam se reunindo perto de sua casa. Diariamente, no telhado, nas árvores, até no portão. Eles não atacavam, só observavam, sempre os mesmos, sempre no mesmo horário. Quando ele saía, eles voavam atrás, mantendo distância. Aquilo durou semanas. Ele achou que era paranoia. Até que uma tarde, ao sair de casa, um dos corvos deixou cair um pequeno objeto no chão, uma chave velha e enferrujada. E depois, nunca mais voltaram. Até hoje, ninguém sabe o que aquela chave significava. Mas desde aquele dia, aquele homem jura que nunca mais tratou um animal da mesma forma. Mas o que talvez mais assuste ou emocione é o que acontece quando um corvo morre. Durante muito tempo, biólogos se perguntaram por que, ao encontrarem um corpo de um corvo morto, outros se reuniam ao redor. E não eram poucos, eram muitos. Eles chegavam voando de vários cantos, paravam, cercavam o corpo e ficavam em silêncio. Por vários minutos. A cena é impressionante. Um bando de corvos parados, observando o corpo imóvel de um dos seus, sem comer, sem emitir os sons comuns, apenas ali, presentes. E depois, o silêncio se rompe. Eles começam a emitir sons estranhos, mais altos, mais agudos, sons que não são comuns em outras situações. Alguns gritam, outros sobrevoam o corpo, outros apenas encaram o chão. É um ritual, mas não é apenas luto, pelo menos não do jeito humano de sentir. Os cientistas descobriram que esse comportamento tem uma função clara: analisar o ambiente. Eles estão tentando entender o que causou a morte daquele corvo, estão investigando, estão ensinando uns aos outros a evitar aquele local. Se havia um predador por perto, um veneno, uma armadilha.
Aquilo precisa ser compreendido. É como se a morte de um deles se tornasse uma aula coletiva para os que ficaram. E isso é, talvez, uma das expressões mais sofisticadas de inteligência emocional já vistas em animais selvagens. E o mais impressionante, depois de identificarem a ameaça, eles não voltam mais. Eles evitam aquele lugar, como se aquele ponto estivesse para sempre marcado na memória do grupo. Um cemitério invisível aos nossos olhos, mas gravado no céu dos corvos. A gente cresceu ouvindo que pássaros são só instinto, que só os humanos pensam, sofrem, planejam, mas os corvos estão aqui para nos lembrar que a natureza é muito mais profunda do que a gente imagina. Eles lembram rostos, eles sentem o perigo, eles brincam, compartilham, ensinam. Eles não choram com lágrimas, mas se despedem com silêncio. Não constroem túmulos, mas carregam memórias. Corvos são mensageiros, não da morte, mas da verdade. E a verdade é que a linha entre o instinto e a consciência talvez seja mais fina do que ousamos admitir. Na próxima vez que você vir um corvo, olhe 2 vezes. Talvez ele esteja olhando de volta. Talvez ele lembre de você. E talvez, só talvez, ele esteja carregando um segredo. Um segredo com asas negras e uma memória que nunca se apaga.